Olha só, ainda vamos falar de um outro pré-candidato, continuamos no tema eleição, né? Ciro Gomes foi o terceiro a participar do programa central das eleições da Globo News e, como de costume, o pedetista mostrou certa irritação durante a entrevista, sabatina, enfim. Ciro foi questionado sobre a aliança firmada entre PT e PSB. Disse num primeiro momento que estava aguardando a confirmação disso, já que ele não havia recebido nenhuma carta ou sinal de fumaça. Na sequência, o candidato afirmou que não ficaria surpreso com esse acordo, uma vez que Temer, Alckmin e Lula estariam trabalhando para isolá-lo. Subindo o tom das críticas contra o PT, o candidato chamou o partido de responsável por manter a candidatura de Lula. Declarou que isso é um convite ao Brasil para dançar à beira do abismo e classificou essa mobilização em torno do ex-presidente de caudilismo barato. O que você achou da entrevista, Andreasa? Patrick Santos, o principal destaque da entrevista para mim foi o abatimento do Ciro. Ele simula, ele é valente, ele vai para frente, mas a imagem, especificamente quando entrou em matéria política, especificamente na discussão sobre aquilo que ele quase foi, o candidato apoiado pelo Blocão, que esteve próximo, segundo se diz, de fechar com o PSB e que ficou sem nada. A exposição dessa fraqueza política ontem na entrevista, para mim, foi o principal lead, e aquilo que eu identifiquei foi um abatimento nele. Ele é muito experiente, ele não desiste, vai em frente, mas é um sujeito que vai disputar uma eleição num partido de médio a pequeno porte, sem estrutura, sem tempo de televisão, numa condição precária, quase assumindo os seus erros. É difícil dizer que um político experiente como o Ciro Gomes tenha sido ingênuo, mas ele foi ingênuo talvez em acreditar no flerte do Centrão, do Blocão. Aquilo foi uma armadilha, talvez involuntária, não sei se os sujeitos armaram para ele, mas ele se descolou da esquerda, facilitou muito a vida do candidato do Lula, que ainda nem existe. Quando tomou a rasteira do Blocão, tenta voltar desesperadamente para a esquerda, num tom inclusive excessivo, para além do tom dos petistas em relação ao Lula. Aí vem essa segunda lambada, que era óbvia do PSB, embarcar numa canoa desprezada como essa. Então, a impressão que eu tive, afinal, foi de um Ciro Gomes praticamente entregue, e aí vou repetir o bordão, já era. O que você pensa, Vera? Primeiro, me chamou muito a atenção uma tentativa dele de soar simpático e relaxado. E que teve um efeito absolutamente contrário, Falso, Patrick. Ele estava assim, contraído, sentado, colado na cadeira, mas com um sorriso na cara que me lembrava o Coringa, aquele Coringa do último Coringa, aquele ator que morreu, o Heath Ledger lá, não lembro exatamente o nome dele. Então, aí ele falou assim: sou sexagenário, agora eu sou uma pessoa mais afável e tal, mas estava absolutamente, a cara dele dizia absolutamente o contrário. Então essa foi a minha primeira impressão do Ciro. E esse abatimento a que o Andreasa se referiu, que era evidente em todas as respostas, e uma coisa bem naive nessa linha, eu não sei o que eu fiz pro Lula, quase se lamentando, que é uma postura que não condiz com ele, que sempre se arvora aí, o bonzão, o cara que resolve, que vai lá e que faz e que acontece. Então a entrevista teve todos esses problemas. Ele, no final, reclamou do excesso de perguntas acerca do seu temperamento, dizendo que preferia ter discutido mais economia. Ele sempre reclama das entrevistas. Ele teve 2 horas para falar dentro do Grupo Globo. Eu acho que não dá para reclamar de faltar debater algum assunto diante dessa circunstância, mas ele reclamou do excesso de perguntas sobre o seu temperamento. E é importante, sim, discutir o temperamento. Desculpa, hoje de manhã mesmo, no programa lá da própria Globo News, a Júlia do Arlib, minha amiga, lembrava, nos Estados Unidos, às vezes, a imprensa insta os candidatos a disponibilizarem exames aí de perfil psicológico e tudo mais. Olha, que perigo. Debate francês também, geralmente isso é fartamente discutido, porque o eleitor tem o direito de saber em quem ele está votando. Se o sujeito é um destemperado, isso vai influenciar na maneira como ele governa, como ele negocia, como ele faz acordos, como ele fecha alianças.
Então, isso também eu acho muito ruim do político brasileiro, e aí é da esquerda à direita, de A a Z, essa mania de ficar reclamando da imprensa, reclamando de pergunta, vai lá e responde. Isso tudo é falta de traquejo e falta de compromisso com a democracia. É tudo democrata de fancaria. Na hora H, na hora do vamos ver, não é tão democrata assim. Marcelo Madureira, o que você achou da entrevista do Ciro Gomes ontem? Não foi uma entrevista, Patrick, foi um velório de uma candidatura, né, que só falta agora enterrar. Essa aqui é a verdade. O Ciro Gomes, né, que aquela história é muito curiosa, né? Namorou com um blocão, depois resolveu virar o enfant gâté, né, o preferido da esquerda, foi lá inclusive bajulando Lula e tudo mais, acabou solteiro, né, morreu solteiro, um jagunço que volta para Sobral, ou Pindamonhangaba, não sei para onde ele prefere se retirar, porque agora, daqui para diante, vai ser uma coisa melancólica. Eu, sinceramente, não sei o que o PDT vai fazer com a mala do candidato Ciro Gomes daqui até as eleições de outubro, né? Vai ser um container pesado de carregar.